Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente. Tu sabes qual é? O componente de História. Vamos à aula de número 3, Objetos de Conhecimento. Formação do pensamento nas diferentes sociedades e o seu processo de sistematização do conhecimento. Desenvolvimento do método científico, sobretudo na área de ciências humanas e sociais aplicadas, e suas contribuições no tempo e no espaço. Compreensão das transformações técnicas e científicas, bem como dos processos políticos, econômicos, ambientais e culturais nos âmbitos local, nacional e mundial. Detalhamento: o mundo antigo, economia e sociedade, Grécia. Tome nota, tá bom? Vamos à aula. E olha só, querido aluno, o professor Ian entrou numa cápsula do tempo, voltou ao passado e chegamos aqui no Partenon, na Grécia, né? Esse que é um dos grandes símbolos dessa civilização tão importante para compreendermos, né, a organização humana no mundo. Compreenda que estamos, né, no início desse caminhar do nosso componente na primeira série e estamos resgatando sociedades antigas, né, que foram muito importantes para compreendermos justamente esse processo de organização política, econômica, social, né, em que nós, seres humanos, nos encaixamos. Então, esteja sempre atento que a disciplina, o componente de história, é esse justamente olhar para o passado para compreender o presente e projetar o futuro. Então esteja muito bem atento às nomenclaturas, né, ao caminho em que esse contexto da Grécia Antiga vai estar inserido, tá bom? A Grécia Antiga, ela é uma das civilizações mais influentes e fascinantes da história da humanidade, que deixou, né, um legado que perdura até os dias de hoje. Na Grécia Antiga, floresceram grandes pensadores como Sócrates, Platão, Aristóteles, né? E dentro do campo da arte, né, no campo artístico, né, as esculturas e a arquitetura, né, assim como os dramas teatrais, eles estão, né, estão inseridos até os dias atuais. Então você percebe, né, que esse legado ele vai muito além das formas de organização social e política, mas sim também no campo artístico. E para darmos início a esse processo, iremos ressaltar a sua localização. Aqui você percebe justamente o mapa da Península Balcânica, né, com destaque nas ilhas do Mar Egeu e do litoral da Ásia Menor. Tá? Então você percebe aqui no nosso mapa que a parte em rosa é a Grécia peninsular, a parte em vermelho é a Grécia insular, a em verde a Grécia continental e a mais amarelada a Grécia oriental. Tá? Os pontinhos, né, são as polis gregas, e aqui você tem ali na parte da Grécia Oriental a divisão, né, como se fosse ali a região fronteiriça entre a Grécia e a Ásia Menor. E quando a gente fala de Grécia, nós não estamos falando de um local, né, uma cidade, nós estamos falando de uma região inteira. Tá? E dentro dessa região, nós iremos destacar algumas cidades, estados ou polis, tá? E o seu processo de organização. Tá? E para adentrarmos dentro da história da Grécia Antiga, vale nós percebermos justamente a divisão em que a Grécia Antiga está inserida, divisão em períodos. Olha só,
Dentro da história da Grécia Antiga, nós temos um primeiro período, que é o período pré-homérico, que é um período ali de formação, né, desse território, que vai entre o século 20 até o século 12 a.C. Após o período pré-homérico, nós temos o período homérico, tá? Que já é um período de organização. Essa organização ela vem em genos, tá? Ou chamamos de organização gentílica. Logo, logo nós vamos, tá, averiguar melhor esse termo. Um terceiro período, que é o período arcaico, já com o surgimento, né, das polis ou cidade-estado, ali entre o século 8 e 5 a.C. O período clássico, que é um período, né, de florescimento, principalmente da cultura grega, e o surgimento de uma rivalidade, né, importante para a compreensão da história da Grécia Antiga, que é a rivalidade entre Atenas e Esparta. E um último período, que é o período helenístico, tá? Que é um período marcado pela difusão da cultura grega pelo Oriente. Nós já sabemos que a história da Grécia Antiga é dividida em 5 períodos. E agora nós iremos, né, nos detalharmos a respeito de cada período. Vamos ao período pré-homérico. A Grécia Antiga ela se formou da miscigenação dos povos indo-europeus ou arianos, tá? Os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios. Então você percebe justamente que esse território ele é um território diversificado. Ali por volta de 2000 anos antes de Cristo, a chegada dos aqueus na região do Peloponeso ou a Península Balcânica, né, ela marca justamente esse período pré-homérico. Então você compreende que esse período pré-homérico ele é um período muito inicial, tá? É um período em que esse processo de ocupação desse território ele está acontecendo por diversos povos, tá bom? Você tem, ainda dentro do período pré-homérico, a sociedade cretense, e que é uma sociedade que ganha destaque justamente por causa do seu poder, riqueza, que era proveniente das atividades marítimas e comerciais. Então você percebe que desde o início da formação dessa sociedade, desse território, você já tem uma relação muito intensa com as atividades marítimas e comerciais. Ali por volta de 1400 a.C., os aqueus conquistaram Creta e toda a região do Mar Egeu. Por volta de 1100 a.C., houve a invasão dos dórios, né, dentro desse território, aonde acontece a primeira diáspora grega, né, na qual a população grega foge para o interior do continente. Então você percebe que dentro desse período pré-homérico você tem justamente esse processo de formação, de ocupação territorial e também, né, o processo de invasão de outros povos, causando justamente as movimentações dessa primeira diáspora grega, tá? Aqui na cor roxa, né, nós vemos aqui a movimentação dos jônios e aqueus em direção à Ásia Menor, né? Em laranja você tem o povo eólion, tá? E em verde justamente a movimentação dos dórios. Bom, partindo agora desse momento inicial, que é o pré-homérico, vamos a um período muito importante, que é o período homérico. Esse período ele é marcado justamente pelos poemas de Homero, né, a Ilíada e a Odisseia, tá? E dentro dos poemas de Homero, você tem a descrição de um processo inicial de organização social com os genos ou famílias, tá? A propriedade, ela era comunal, então isso significa que ela era comum a todos, mas que apresentava na figura de um líder ou pater, né, esse homem mais velho do clã, justamente, né, essa pessoa que estava à frente dessa organização
dos guenos, tá? O declínio dos guenos, ele deve-se ao crescimento populacional e ao desequilíbrio entre população e o consumo. Então você percebe justamente, né, que você tem um período inicial no pré-homérico de ocupação territorial, ocupou, você começa a dar os primeiros passos de organização com os guenos ou famílias, então algo muito mais próximo, tanto que você tem o líder, né, chamado de pater, mas a partir do momento em que essa população começa a crescer demasiadamente, você tem a perda do controle, principalmente, né, da figura do pater. E com a desintegração dos guenos, a terra ela passou a ser privada. As melhores terras ficaram nas mãos das famílias mais próximas ao pater, tá? Dando assim início a uma categoria muito importante dentro da divisão social grega, que é dos eupátridas, ou bem-nascidos, tá bom? Eles possuíam as maiores e melhores terras. E aqui você percebe um mapa divulgando justamente, nos representando um processo de segunda diáspora grega. O aumento dessas desigualdades sociais, eles vão levar justamente a esse processo de segunda diáspora, motivada justamente pelo crescimento populacional e pelas transformações nos guenos. Então você tem justamente um processo de intensificação das atividades comerciais. Então, você tem um descontrole, né, nesse processo de organização territorial. O pater, né, separa as melhores e maiores terras para aqueles que eram mais próximos dele, e um restante da população fica à mercê. Então isso leva a esse processo de segunda diáspora. E agora, né, o professor está, né, inserido em uma, né, parte de uma cena muito importante para compreendermos o processo de construção e da história da Grécia Antiga, que é a Guerra de Troia. Tá? A Guerra de Troia ela vai acontecer entre, né, Atenas e Esparta. Você tem justamente o motivo que vai ocorrer. Ela vai ser, né, Paris, o príncipe troiano, ele rapta Helena, né, rainha espartana. Você tem Menelau e outros povos gregos que organizam um exército para justamente, né, retomar Helena. E você tem, durante esse processo, essa guerra ela durou cerca de 10 anos. Tá? E o Ulisses, que era o rei de Ítaca, ele sugere uma estratégia. A construção, né, de um cavalo que era construído em madeira, mas ele era oco por dentro, para que os soldados gregos, né, ocupassem esse cavalo e conseguissem justamente, né, adentrar aos portões, né, da cidade-estado. Então você tem justamente os gregos presenteando os troianos com o cavalo de madeira, oco por dentro, né? E os soldados gregos que lá estavam justamente esperaram o melhor momento para que pudessem invadir a cidade com seu exército e poder massacrar os troianos, tá bom? E é dentro desse processo que a Guerra de Troia ela vai ficar muito marcada, né, nos poemas de Homero. Até os dias atuais não se sabe de fato se ela ocorreu, mas ela marca um período muito importante durante a história da Grécia Antiga. Após o período homérico, nós temos o período arcaico. O período arcaico ele é marcado por atividades econômicas, com fortalecimento dos comerciantes e artesãos, o empobrecimento dos camponeses, conflitos sociais, né, que provocaram enormes mudanças na organização da sociedade. Você tem, né, dentro desse período os guenos, as fratarias e as polis, né, as cidades-estados. E
Dentro desse processo de organização, você tem duas cidades-estados que ganham destaque: Esparta e Atenas. E você percebe justamente que dentro desse processo de compreensão da história e do contexto da Grécia Antiga, você vai, se deparar com algumas cidades-estados. Mas por que elas são chamadas de cidades-estado? Pois, de um modo geral, o território da Grécia Antiga ele não era unificado, não existia uma unificação. E por que, então, ele é considerado, como um território único? Pela similaridade, proximidade cultural, entre esses povos que ocupavam esse território. E dentro desse processo você vai ter duas cidades que vão se destacar. E é isso, é a respeito dessas duas cidades que nós iremos agora nos debruçarmos. Então, fique atento que esse é um ponto muito importante da nossa aula. Esparta e Atenas. Os povos fundadores de Esparta foram os dórios, enquanto que Atenas foram os jônios. Dentro do campo político, Esparta estava muito mais conectada a uma oligarquia militar, enquanto que Atenas a uma democracia direta e restrita. No campo econômico, Esparta estava conectada com uma economia mais agrária, enquanto que Atenas uma economia mais mercantil e monetária. O trabalho forçado, em Esparta, ele era praticado pelos ilotas, que eram basicamente como servos estatais, Eles eram servos basicamente do Estado, não necessariamente eram considerados uns escravizados, mas eles, estavam presos a esse trabalho forçado, podendo até, inclusive, sair dessa condição. Não necessariamente eram considerados como escravizados. Em Atenas, você sim tem o trabalho escravo. No campo de como lidar com os estrangeiros, Esparta estava conectada com a xenofobia, que significa a aversão total ao estrangeiro. Enquanto que Atenas, você tinha uma categoria que eram os metecos, e que, de um modo geral, esses metecos eram comerciantes, enfim, homens livres, e que eram aceitos dentro da cidade-estado de Atenas. No campo educacional, você tem Esparta muito voltada para a guerra e o conflito, enquanto que Atenas, você tem justamente uma educação voltada para a cidadania. É claro que essa educação não era para todos, muito pelo contrário, você vai ter uma parcela muito pequena da sociedade ateniense, de um modo geral, os eupátridas, que tinham acesso à educação. E as mulheres eram tratadas em Esparta justamente voltadas para serem utilizadas justamente nos conflitos. Então você tem as mulheres com forte desenvolvimento físico, enquanto que Atenas elas eram atreladas mais às atividades domésticas. E, é claro, vale ressaltar que quando tratamos das mulheres nessas duas cidades-estados, elas não eram, de um modo geral, consideradas as cidadãs e que poderiam exercer, de um modo geral, a cidadania, mas eram vistas justamente com essa divisão entre o homem voltado para as principais atividades, enquanto as mulheres eram deixadas de lado, voltadas para atividades, vamos dizer assim, menos nobres, tá? Agora, Esparta e as suas principais características. Esparta valorizava a autoridade, a ordem e a disciplina, e assim tornou-se um estado muito militarizado, um estado militarista, onde não havia espaço para a realização intelectual. Então, quando você pensar em Esparta, você pensa nos guerreiros espartanos. E dentro dessa divisão social, você tem os esparciatas,
né, que eram aqueles que possuíam as terras mais férteis, os periecos, que eram os homens livres e sem direitos políticos, e os ilotas, né, que de um modo geral estavam atrelados ao serviço forçado. O governo era uma diarquia, então você tinha 2 reis com funções diferentes, um com a função militar e a outra com a função religiosa, enquanto a educação era uma educação militarizada. Já Atenas apresenta um domínio, né, durante muito tempo do comércio entre os gregos, e a sua evolução política conheceu várias formas de governo: monarquia, oligarquia, tirania e a democracia. A Atenas vai ser, né, caracterizada principalmente por ser justamente o berço da democracia. É lá que vai nascer a democracia, mas é claro que essa democracia que nasce em Atenas, ela não é uma democracia a todos, acessível a todos. Muito pelo contrário, ela estava muito restrita aos homens nascidos, né, de pai e mãe ateniense, que de um modo geral, estavam atrelados, né, a uma pequena parcela mais abastada da sociedade e excluindo totalmente as mulheres desse processo. Então, dentro desse processo, você tem uma divisão social ateniense, com os eupátridas gozando dos direitos políticos e sociais, os demiurgos, que eram os comerciantes, os georgóis, que eram os pequenos proprietários rurais, e os tetas, que eram aquelas pessoas que não possuíam terra. E, né, claro, na base da sociedade você vai ter aqueles que praticavam o trabalho forçado, que eram os escravizados. Dentro desse processo, precisamos destacar justamente a democracia ateniense, que era um sistema político implementado em Atenas, logo após a reforma política de Clístenes. Olha, esse nome é importante. A reforma política de Clístenes, tá? Ali pelo século 5 a.C. Somente os cidadãos atenienses podiam exercer a democracia. E vale ressaltar que quem eram considerados esses cidadãos? Justamente os homens, filhos de pai e mãe ateniense, tá? Excluindo uma grande parcela da sociedade, como as mulheres, os estrangeiros, os escravizados. Então, a democracia, esse termo que para nós, né, nos dias atuais, está referindo justamente a uma participação massiva e ampla e livre de todos da sociedade, tem como no seu berço, né, no seu germe inicial, a exclusão, né, principalmente das mulheres. Dentro das reformas de Clístenes, você tem direitos políticos, justamente aqueles considerados cidadãos, o estabelecimento da assembleia para discussão e debate e decisões políticas, e a instituição do ostracismo, tá? Que era a suspensão dos direitos políticos do cidadão ateniense, né, quando ocorria um desrespeito à democracia ou ao funcionamento da cidade. Então, olha só, um ponto muito importante, e é por isso que ele está destacado no texto, tá? Você tem, dentro desse processo de democracia ateniense, a instituição do ostracismo, que era a suspensão dos direitos políticos por 10 anos, tá bom? Justamente se esse cidadão, né, ele fosse contra o funcionamento da cidade ou desrespeitasse o processo democrático estabelecido até então. Além do estabelecimento da organização do poder legislativo, né, com a bulé, ou Conselho dos 500, a eclésia e a criação do Areópago. Assim, vamos ao período clássico. O período clássico ele é caracterizado pelas guerras médicas,
tá? E é dentro desse período que vai haver uma união das cidades-estados gregas e que facilitou a vitória em cima da invasão dos persas. Então você tem diversas cidades-estados que inclusive possuíam confronto entre si, mas que dentro do período clássico vão se unir, formando a Confederação de Delos, tendo como líder, né, a cidade-estado de Atenas. E dentro desse processo você também vai ter a criação da Liga de Delos, que já vai apresentar como líder a cidade-estado de Esparta. E esse processo de união vai acontecer justamente dentro do período de invasão dos persas. Porém, logo depois você vai ter a Guerra do Peloponeso, que vai ser uma guerra muito importante para compreender a história da Grécia Antiga, e que foi um conflito justamente entre as cidades-estados gregas de Atenas e Espartas, justamente no século V a.C., pela disputa, né, do domínio do território da Grécia Antiga. A guerra ela foi vencida por Esparta, mas seu domínio sobre a Grécia não durou muito tempo. Os espartanos não conseguiram impedir a invasão dos macedônios liderados por Filipe II. Além do período clássico, nós temos o período helenístico, que vai ser marcado justamente por Esparta perder a sua hegemonia, né? A Macedônia conquista justamente esse território grego. Filipe II, ele é seguido de Alexandre Magno e governam o território grego. A cultura grega começa a influenciar, né, o campo oriental. O helenismo ele vai ser justamente caracterizado pela fusão de culturas que combinava elementos gregos com a influência dos persas, dos egípcios, dos babilônicos e entre outros povos. E chega assim à expansão justamente dessa cultura. Dentro desse processo, você tem a sociedade grega apresentando pontos importantes, como a diferença entre as polis, a presença justamente desse trabalho forçado de escravizados em algumas polis, um processo de hierarquia social em que os cidadãos possuíam mais privilégios políticos e econômicos e que poucos gregos possuíam justamente esses direitos. Então você entende que dentro das características gerais desse território, você tem justamente as diferenças entre as polis, a presença, né, de trabalho escravo, não em todas, mas somente em algumas, essa hierarquia social, né, entre os cidadãos e justamente uma pouca parcela, né, que apresentavam esses direitos políticos. E agora vamos ter contato com uma animação a respeito da sociedade ateniense. Os grupos sociais na sociedade ateniense: eupátridas, grandes proprietários, os únicos que possuíam direitos políticos e privilégios sociais. Demiurgos, eram comerciantes na sociedade ateniense. Georgóis, pequenos proprietários rurais. Tetas, são aqueles que perderam suas propriedades. Portanto, eles eram os sem terra da sociedade. Escravizado, base da economia grega, eram principalmente prisioneiros de guerra, comerciantes e pequenos proprietários rurais que não conseguiram pagar suas dívidas. Os grupos da sociedade espartana. Esparciatas, também conhecidos como espartanos, eles eram a classe social que governava e controlava a cidade. Fazia parte da elite econômica, política, religiosa e militar espartana. Periecos, eram pequenos comerciantes e artesãos. Eles viviam na periferia da cidade e não tinham direitos políticos, mas eram obrigados a pagar impostos e defender Esparta quando necessário. Ilotas. Em Esparta, eram servidores do Estado e se dedicavam ao trabalho agrícola. Representavam a maioria da população urbana. Maravilha, então nesse pequeno vídeo nós podemos perceber justamente essas divisões sociais nas diferentes polis, tá? Bom, o processo de economia, de um modo geral, desse território estava baseado em produtos artesanais, tá? Na agricultura e comércio,
Eles faziam produtos em couro, metal, tecidos, tá bom? Além de domesticação de animais, e já apresentavam uma moeda geral que era o dracma. A religião desse território, né, geral, ela era politeísta, ou seja, né, a sociedade grega ela idealizava, né, os seus próprios deuses que possuíam atributos físicos, comportamentos humanos ou animalescos. Tá? Cada polis ela possuía o seu deus. Entre os deuses mais famosos nós temos Zeus, Afrodite e a tão famosa Atena. A cultura grega ela estava muito conectada à religião, à literatura, né, e muito também à música, além dos esportes, tá? Você tem também, né, dentro desse processo, uma aliança entre as polis, que era celebrada com competições em tempos de paz. E Olímpia foi a sede justamente da primeira competição para celebrar alianças entre essas cidades-estados, e que ficaram marcadas como Olimpíadas. Então você percebe que dentro do território grego você vai ter esse processo de união em tempos de paz entre as polis e que vai ficar marcada como as Olimpíadas, como a gente pode perceber na nossa próxima cartela, né, que é justamente uma representação desse processo que é marcado como as Olimpíadas e que marca justamente esse período de paz entre as polis. E assim, né, nós fechamos justamente a nossa aula.